Amém, queridos? Amados irmãos, quero chamar-vos a atenção para nossa segunda-feira, que é especial, segunda-feira doutrinária, de ensino da palavra do Senhor. Você é convidado a sentir a presença de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, eu tenho o costume de dizer que se a palavra de Deus não mudar as nossas vidas, nada mais muda. Se a palavra de Deus não transformar a nossa vida, nada mais transforma. Se a palavra de Deus não lavar a nossa vida, os nossos pecados, nada mais faz. Então, o que há de mais importante, o que há de mais precioso aqui na terra, não é o ouro ou a prata, apesar da gente matar por isso. O que há de mais precioso aqui na terra é o acesso que nós temos à palavra de Deus. Então, num culto como esse, você deve aproveitar, extrair o máximo da palavra de Deus. A Bíblia tem um versículo, eu passei 11 anos em uma igreja, em uma determinada congregação, pastoreando, e eu sempre dizia, a alma, o que a Bíblia diz, a alma farta, pisa favos de mel. Então hoje você tem Bíblia impressa, para carregar na mão, no bolso, no celular, né, no smartwatch, no pendrive, você tem Bíblia em tudo quanto é lugar. A palavra está aí. E muitos de nós não conhecemos um versículo da Bíblia. Eu lembro que um dia eu cheguei aqui, abra aí em 1 de Macabeus, irmãos crentes que já tinha mais de 10 anos procurando. A Bíblia é o que nós temos de mais importante aqui na terra. Amém? E nós vamos falar da Bíblia. Queridos, eu quero trazer um tema, como sempre faço para nós, e o tema é Igreja, Exército do Céu na Terra. Eu disse que eu vou pregar sobre o quê? Na Terra. Amém? Olhe para cá. Igreja, exército do céu na terra. Olhe para mim, não levante do seu lugar agora, olhe para cá, para cá. O profeta está aqui. É daqui que está saindo a comida. Amém, irmão? Quando acaba cedo, dá para a gente ficar aí até meia-noite, conversando, matando saudade, batendo papo, tomando sorvete, mas agora vamos nos alimentar. Agora é hora da refeição. E na hora da refeição a gente precisa de concentração para a comida não fazer mal. Não é assim? Eu sou de um tempo que quando a gente sentava à mesa para almoçar, a nossa mãe falava, coma devagar, com cuidado, para não fazer mal. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. O que nós precisamos entender, olhe para mim, o que precisamos entender, senhoras e senhores, amados e queridos irmãos, é que estamos alistados no exército do céu. Nós estamos? Somos cidadãos do céu, vivendo, passando um período curto aqui na terra. Agora, aqui na terra, nós formamos o exército de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vou repetir para os que não entenderam. Nós somos o povo de Deus, nós somos do céu, não somos da terra, somos extraterrestres. Nós não somos da terra, nós somos dos céus. Aqui na terra, nós formamos o exército de Deus. Então você
é um soldado desse exército. Eu sou um soldado desse exército. Nós somos soldados desse exército. E detalhe, estamos em guerra. Então já viu que eu vou falar de guerra. Nós somos soldados do exército celestial e estamos aqui na terra em guerra. Guerra contra quê, pastor? Contra o meu marido, é verdade. Não. Ah, contra o meu vizinho, pastor, tem um vizinho. Não! Não. Presta atenção, por isso que é bom você vir. Presta atenção. A nossa guerra, a nossa luta, a nossa peleja, o nosso combate, o nosso confronto, não é contra o esposo ou a esposa, apesar de ter muitos casais em guerra. Tem ou não tem? Contra filhos, apesar de ter muitos filhos em guerra contra os pais. Tem ou não tem? Vizinhos, credores, não. A nossa guerra, diz a Bíblia, Efésios 6, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Presta atenção. Irmãos, perdoe-me os que estão atentos, até para eu interromper o raciocínio para falar. Nós estamos falando de coisas difíceis. Não estamos falando de engenharia mecatrônica, física quântica, não, que é coisa fácil. Isso é simples. Nós estamos falando do que há de mais difícil e complicado o entendimento, que é a palavra de Deus. Então, se a gente não der atenção, é melhor até que não escute, porque escutar sem entender pode causar um mal em nós. Pastor, a palavra de Deus faz. É pedra de tropeço para quem não crê, para quem não entende. É assim que funciona. Então vamos lá. Então nós somos cidadãos dos céus, formamos o exército de Deus aqui na terra, e estamos em guerra não contra nossos cônjuges, filhos, vizinhos, credores, amigos, irmãos. A nossa guerra não é contra carne e sangue, Efésios 6,12, mas é contra principados, que mais? Hostes infernais da maldade aonde? Percebam que nós estamos na terra lutando contra hostes infernais da maldade nos lugares. Somos esse exército de Deus. Percebam que a luta é real. A luta é o quê? Não é simbólica, fictícia, abstrata. A luta é, a guerra existe. Amém? Pastor, estou 40 anos na igreja, não tenho luta, não tenho guerra. Não, você não está na igreja. Como é? Estou sim, pastor, minha carteira de membro. Não, querido, você não está na igreja. Não está. Você pode frequentar o templo, se emocionar, se sentir bem aqui, mas não está na igreja. Quem está na igreja está em Cristo. Quem está em Cristo compõe o exército de Cristo aqui na terra. E o exército de Deus aqui na terra, o exército do céu aqui na terra, está em guerra. Amém, queridos? Nós estamos em guerra. E não podemos baixar a guarda. Foi em vão que a Bíblia nos recomenda vigiar, orar sem cessar. É em vão. O adversário nosso está ao derredor, bramando, furioso, escumando, soltando fumaça pela venta, procurando o que possa tragar. Então a guerra contínua, constante, diária, dioturna. Amém, amados? Então diga, eu sou do céu, compondo o exército de Deus aqui na terra. E estou em guerra.
Estou em guerra. Não contra a carne ou sangue, mas contra inimigos espirituais. Amém? Agora presta atenção. O texto que nós lemos vem a recomendação de Paulo ao seu filho na fé, que eu vou pegar para nós. Ele está falando comigo, Orlando, com Fabrício, com Elisângela, com Maria, com Antônio, com José, conosco. Presta atenção, o que é que ele diz? Tu, pois, meu filho, nós lemos aqui. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia também a homens fiéis, para que sejam idôneos, para que possa ensinar outro. Tu, portanto, suporta comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que me lida se embaraça com negócios nesta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se um homem luta e não tem domínio pelo que luta, não luta bem, esse não vai ser coroado se não militar legitimamente. Então vamos lá analisar o texto. Olhe para mim e presta atenção. Qual é o conselho de Paulo para os seus soldados que estão militando? Primeiro deles, fortificar. Repitam. Ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te. Fortificar em quem? Na graça que há em quem? Depois ele diz, ó, fortificou, exerça a sua missão. Qual é a sua missão? O que você aprendeu, socialize. Agora, a qualquer pessoa? Não. A homens fiéis e idôneos para continuar a socialização. Fortifica-te, exercita a sua missão. Terceiro, ele diz assim, ó, sofre comigo as aflições. Aflições de quê? Do exército. Como que? Como um bom soldado. Como que, irmãos? Sofrer como um bom. Pastor, tem mau soldado? Tem. Tem soldado que reclama do exército. Tem soldado que reclama do comandante. Tem soldado que reclama do quartel. Tem soldado que reclama do colega. Tem soldado que reclama de si mesmo. Tem soldado que... Esse é um mau soldado. Ele está dizendo, sofre como bom soldado. Sem reclamar. Sem mimimi. Sem dengo. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. A fim de quê? De agradar. Ele está dizendo, quando você murmura, você não agrada. Quando você fala mal, você não agrada. Quando você se quer, você não agrada. Sofre calado, quieto como um bom soldado. Aí ele vai, a quarta coisa, presta atenção. Instruções para os soldados, militantes. Ninguém que está militando, alistado no exército, se embarace com negócios desta vida. Porque quem embaraça não agrada aquele que alistou. Ninguém que milita se embarace com negócios desta vida. E por último, ele diz assim, é preciso militar legitimamente. Porque se militarmos ilegitimamente, não seremos coroados, recompensados, galardoados. Amém, querido? Então, olhe para mim e preste atenção. Se você aprendeu só a introdução, eu já estou bastante feliz e satisfeito. Então, vamos lá. Nós somos da terra ou do céu? Do céu. Mas estamos na... Aqui na terra não estamos à toa, foi uma boia na água. Nós compomos, fazemos parte do exército de Deus. E estamos em... Pastor, achei que eu estava de férias. Não, você está em guerra. Estamos em... Contra o vizinho? Contra o cônjuge? Contra a igreja? Contra o quê? Contra seres espirituais. Muito bem. E Paulo nos dá a recomendação de um bom soldado, que são, primeiro, ou fortificar ou fortalecer. Em quem? No pastor? No marido?
no irmão do lado? Em quê? Na graça. Mas não é só fortalecer, você vai fortalecer e exercer a missão. O que você ouviu e aprendeu, você vai associar ali? Muito bem. Terceiro, sofre as aflições conversando, postando nas redes sociais, botando carro de som na rua, dando indireta nas mídias. Sofre como bom soldado, sem divulgar, sem fazer alarde, quietinho, de boa, tranquilo. Amém? Quarto, todo mundo que está alistado nesse exército militando não pode se embaraçar com o quê? Com negócios daqui da terra. Se eu não sou daqui, como é que eu vou me embaraçar com coisas daqui? Eu tenho que me embaraçar com coisas de lá. Amém, meus irmãos? Por que eu não vou me embaraçar aqui? Porque quando eu me embaraço, eu não agrado o meu general. E quinto, ele diz, é preciso militar legitimamente. Precisa estar alistado, precisa fazer parte do exército, ser um bom soldado, estar legalizado para ser recompensado. Amém? Então essas são as instruções que o apóstolo Paulo passa. É sobre isso que nós vamos falar nesses dias, nestas segundas-feiras. Amém, queridos? Então hoje nós vamos discorrer sobre o tema nossa verdadeira identidade. Aqueles que anotem, anotam. Aqueles que prestam atenção. Aqueles que vão conversar, fiquem quietos agora. Então vamos lá. Nosso subtópico de hoje qual é? Nossa. Vamos lá, com força. Então, pronto. Primeiro tópico. Aqueles que anotem, anota aí. Estamos alistados. Amém? Você está alistado. Eu estou alistado. Nós estamos alistados, como já falei, no exército do Senhor. O Senhor nos alistou, Ele nos convocou e nos alistou no seu exército. E isso precisa ser sabido por nós. Tem gente que não sabe disso. Você pertence a quê? Não, pertence à igreja. Mas a igreja não é. Não, eu estou alistado no exército do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o comandante dos comandantes. Eu estou alistado nesse exército. Eu pertenço a esse exército. A igreja que eu sirvo é um exército forte e poderoso. E foi assim desde a antiguidade. A igreja é o grande exército de Deus. Amém, meus irmãos? O salmista Davi sabia disso. Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transporte pelo meio dos mares, ainda que a água suja, rujam e se perturbe ao monte, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobreveza ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos está, o Deus é o nosso. O Senhor, Ele é Deus dos exércitos. Deus não só tem um exército, Ele tem vários exércitos. No decorrer dessa segunda-feira, eu vou falar aqui de pelo menos 5 exércitos que Deus tem. Porque se falar de muito, tem mais de 1 milhão. Mas eu vou falar pelo menos de 5 no decorrer da segunda-feira. Hoje eu estou falando do exército igreja. Tá? Mas tem vários exércitos. Os anjos são o exército do Senhor, sim ou não? Os astros, as estrelas são exército do Senhor, sim ou não? Até as formigas são exército do Senhor. Então Deus tem vários exércitos. Amém, querido? Então o Senhor dos exércitos está conosco. Ele não só é Senhor nosso, mas Ele está presente conosco. Salmo de número 68, versículo 11, o salmista diz que esse exército
é o exército anunciador de boas novas. Salmos 68, 11. Esse exército da qual o salmista está falando é o exército anunciador de boas obras. E vem Paulo dizendo: eu sou militante desse exército, nós somos militantes desse exército e precisamos militar legitimamente. Amém, irmão? Olhe para cá. Você não é crente, você é crente. Não para estar aqui passeando, curtindo. Não. Nós estamos alistados no exército do Senhor e estamos em guerra. É por isso que a todo instante nós devemos estar E veja que Jesus falou sobre isso. Vigiem, orem, estejam prontos. Vocês não sabem a hora que o general vai vir buscar vocês. Lembra das 10 virgens? 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam. Então, enquanto estamos aqui nesse exército, nós precisamos estar preparados. A qualquer momento você vai para o fronte de batalha, está no fronte de batalha, e nesse exército do Senhor nós somos mais que vencedores. Nós estamos aqui para perder, para sofrer derrota. A Bíblia diz que por todas essas coisas somos mais. Amém, querido? Então precisamos estar preparados. Agora, muitos de nós, irmãos, esta é uma realidade, não entende isso. E por não entender isso, muitos acham que a igreja é um hospital. A gente até prega, né? A igreja é o maior hospital. A igreja é um exército, irmãos. É claro que todo exército tem o seu hospital de campanha. Isso é fato. Onde trata os feridos. Mas ninguém fica ferido para sempre, doente para sempre. A igreja é um exército e alguém vai se ferir, a equipe médica vai pegar, cuidar, tratar, recuperar, dar vitamina e botar ele para a guerra de novo, para lutar novamente. Amém? Então não é para você ficar o tempo todo ferido, doente. Às vezes a gente acha que a igreja é só hospital e aí a pessoa quer ficar doente o tempo inteiro ali. E nunca está pronto. Fulano, pastor, ainda não estou, ainda não recuperei. Ainda estou muito magoado. Tá bom. E vai ouvindo a palavra. E o que trata é o que? A palavra. A palavra é um antídoto, é um remédio. E vai ouvindo, e vai ouvindo. 10 anos depois, fulano, pastor, ainda não estou pronto. Irmão, não serve para o exército. Para o exército, o soldado precisa estar pronto. Amém, irmãos? Pronto. Outros acham que a igreja é um consultório psicológico. É todo dia, pastor, estou com problema. Pastor, estou com problema. E você trata. Vai para o campo de batalha? Não! Ainda estou com problema. Você trata. Agora vai para o campo? Não! Ainda estou com problema. Você trata. Agora você vai para o... Não! Ainda estou com problema. Outros acham meu Deus, tem coisas que dá vontade da gente dizer, a gente não pode dizer.
Por não entender que a igreja é um exército, às vezes a gente entende que a igreja é só hospital, que a igreja é consultório, que a igreja é lambedouro. Sabe o que é lambedouro? Cadê? Os fazendeiros aqui sabem. Lambedouro é aquele lugar que a gente chama de coxo. Manilza fazendeira aí sabe, né, mano? Coxo, onde o gado vai lamber a água ou lamber o sal. Aquilo ali é lambedouro. E você já viu que tem pessoas, eu não estou dizendo da nossa, pelo amor de Deus, queridos, pelo amor de Deus. Estou falando de igreja no sentido geral, amplo, irrestrito. Tem pessoas que entendem, por não entender que a igreja é o exército, acha que a igreja é lambedouro. Ele só vai ali para lamber, lambe, lambe, sai, lambe, lambe. A igreja é um exército. Diga comigo, a igreja é um exército. A igreja é um exército. Então a igreja não é para você estar todo dia doente, não, irmão. A igreja não é para você estar todo dia com problema, não, irmão. A igreja não é para você estar todo dia com mimimi, não, irmão. A igreja é um exército. Você tem que estar pronto para o campo de batalha. Nós estamos em guerra e você precisa estar pronto para lutar, pronto para estar no fronte, pronto para estar na linha de frente, pronto para fazer parte da artilharia, pronto para fazer parte da cavalaria, pronto para fazer parte dos arqueiros. Você precisa estar pronto para enfrentar o exército inimigo. Agora veja bem, nós perdemos mais tempo cuidando de crentes doentes do que ganhando almas para Jesus. Pastor, o senhor está dizendo? Não, não estou dizendo. Adoeceu, tem que ser cuidado. Está com problema, tem que ser cuidado. Agora, irmãos, não para toda a vida. Não é para toda a vida. Olha o que Jesus diz: eu sou a videira, meu pai, a vara que está em mim, que não dá fruto. Irmão, você vai ficar doente pro resto da vida? Magoado pro resto da vida? Se lambendo pro resto da vida? Será que nunca você vai ouvir uma palavra que vai fazer você liberar perdão? Será que nunca você vai ouvir uma palavra que vai fazer você perdoar? Que vai fazer você levantar a cabeça e entender que o errado nunca foi o outro, é você. O problema não está no outro, está em você. Então nós precisamos entender que isto aqui, a igreja é um exército, irmãos. Isso não quer dizer que algumas pessoas não vão, vai tropeçar, vai estar ferido na vida, mas enquanto você está ferido, você vai ser tratado, e quando você estiver pronto, você vai dizer: pronto, pastor, estou pronto, não precisa tratar de mim não, trata de outro agora. Eu vou para o fronte, eu vou para o campo de batalha, eu vou para a guerra, eu vou para a luta, porque eu sou soldado. Eu não sou paciente de um hospital, eu sou soldado alistado no exército de Deus, pronto para a batalha. Aí a gente fica, tem um bocado de crente, e aqui tem também, que fica em casa. Está doente? Não. Está com problema? Não. E por que está em casa? Não, porque faltou água, a embasa não botou água, eu fiquei triste, ninguém veio me visitar. Por que você não vai para o... Estou esperando um pastor vir aqui. Mas por quê? É porque faltou água aqui, eu fiquei um dia sem tomar banho, não fui para o culto, ele não veio me visitar. Irmão, vai morrer. Se não vier aqui na minha casa me fazer uma visita, eu também não vou na igreja. Outros adoecem, uma gripe, não conta a ninguém, não manda recado por ninguém, se toma um chá de limão, o mel,
Se recupera da gripe e deixa de vir. Como que é que você... Adoeci, ninguém foi me visitar. A igreja prega amor, mas não tem amor. E tu falou para quem, ovelha abençoada? Não, para ninguém. Eles têm que adivinhar que eu gripei. Tem que adivinhar que eu preciso de visita. Irmão. Então olhe para mim. Igreja é exército. Sabe uma coisa que trabalha na nossa mente no exército, no militar? É a autorresistência. Sabe? É você encarar a morte de frente e dizer, vem a morte, agora venha pronta. Porque se tu não me matar, eu lhe mato. Agora, a gente, irmãos, está enfrentando, vivendo uma igreja que muitos irmãos estão fracos, adoecidos, sem perspectiva de vida, esperando a morte chegar. Irmão, está fazendo o quê? Nada. Quais são suas expectativas de vida? Deus sabe. O que é que você pensa para o seu futuro? A Deus pertence. Pelo amor de Deus, irmãos. Em 1993 eu entrei no militarismo com perspectiva. Hoje eu sou soldado, mas eu vou crescer aqui dentro. O que é que você pensa para o futuro? Daqui a 5 anos eu vou ser cabo. Daqui a sei quantos anos eu vou lutar para isso. Vou mergulhar nisso. E a gente fica adoecido, doente o tempo inteiro, reclamando de tudo e de todos. O quartel não presta, os colegas não prestam, o comandante não presta, e ninguém presta. Assim a gente vai vivendo na igreja. Esse exército que é o mais poderoso da terra, vivendo enfraquecido, acovardado, porque tem um bocado de soldado frouxo, doente, cheio de mimimi. Pastor, como é que o senhor fala isso? Eu não estou inventando nada. Foi Deus que falou, quem é covarde, manda para casa. Quem é medroso, manda para casa. Quem tem medo de perigo, manda para casa. Eu não trabalho com covarde, disse Deus para Gideão. Exército, irmãos, é lugar de pessoas com coragem, que são machos de verdade, fêmeas de verdade. Não tem meio termo, não. Amém? Pastor, então quer dizer que Deus errou a minha lista? Ah, não, você se perdeu no caminho. Deus nunca erra. Você se perdeu no caminho. Está confundindo exército com hospital, exército com consultório psicanalítico, exército com lambedouro. Está confundindo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para revestivos, para te encher de autoridade, poder e unção, para você sair daqui chamando o diabo para briga. Amém? Você está alistado. Diga assim, eu sou soldado do exército de Deus. A minha identidade militar do céu. Amém, querido? Amém, meus irmãos? Amém de verdade, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos, o que o Senhor quer é um soldado de valentes. A gente... Às vezes, os irmãos já perceberam que eu não tenho problema em falar de morte. Já perceberam isso? Tem gente, eu já encontrei pessoas aqui. Ah, pastor, não gosto quando o senhor fala de morte. Vai me dar um negócio.
A gente é tão fraco que até medo da morte a gente tem. Já viu isso? Por que eu tenho medo da morte? Porque eu não entendo a quem eu sirvo. Porque a Bíblia diz que ele, o meu general, o meu comandante, venceu. A morte não tem poder sobre mim. Ele diz: quem está em mim não morre. Glória a Deus. Aleluia. Não é assim que está escrito? Amém, meus irmãos? Mas você é soldado. Soldado do exército do Deus vivo, que nunca perde batalha. Segundo item, nós estamos falando sobre a nossa verdadeira identidade. Você já descobriu, sua identidade é militar do céu. Do céu. Segundo, a investida do inimigo. Eu disse quem está em guerra, amém? É o inimigo que está investindo, amém? Então vamos aprender a investir do inimigo. Nosso inimigo, irmãos, nosso adversário, ele tem estratégias de guerra. Ele tem o quê? Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe como nos atacar. Ele conhece a sua vida mais que você. Ele sabe onde vestir, onde mexer. Ele sabe disso. Agora, olhe para mim. De forma geral, e com muito mais afinco nesses últimos dias, que é o que eu vou dizer aqui, existe desde o Éden, mas com muito mais, não tão quanto existe nesses últimos dias, o inimigo está investindo pesado em quê? Na autossuficiência, na autodeidade dos crentes. Olhe para mim, presta atenção. Nós pertencemos a um. O que é a investida do inimigo? Ele está dizendo, e nós temos um comando. O que é que o inimigo está dizendo? O crente, abençoado, canela de fogo, vaso, que o inimigo trata a gente assim, sabia? Sabia? O inimigo, ele trata a gente com aquilo que nos eleva. O profeta, o homem de pastor de Deus, só inventa, está na Bíblia, irmãos. Você precisa não ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, Paulo vai passando e o diabo ficava gritando: esses homens que passam, esses homens que anunciam, são santos homens de Deus. É assim que o diabo nos trata, com aquilo que eleva o nosso eu. E ele está investindo na nossa autodeidade, na nossa autossuficiência. Está no exército, ele chamou canela de fogo, ou profeta, ou brasa viva. E você, né, já cresce aquele. Você não precisa de comandante, não. Você é comandante. Quando você estava na barriga de sua mãe, você já era o comandante. Você não precisa de ninguém. E a gente. Pastor, como assim? Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz, João 3,30, o que está escrito lá? Importa que ele... Importa o que, irmãos? Vamos falar esse versículo. Importa que ele cresça e eu... No 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, o que é que o inimigo colocou na cabeça de muitos? Importa que ele diminua e você cresça, bem. Você precisa crescer. Ser grande. Grande aqui é você. É isso, é autossuficiência. Você não precisa dele para nada. Pastor, é o que está escrito, irmãos. 3 tentativas a serpente faz com Eva. Sabe qual foi a terceira? Você vai ser igual a ele.
Coma para você ver se você não vai ser igual a ele. Você vai ser o que, irmãos? Você vai ser o que, irmãos? Você vai ser o que, irmãos? É isso. Esse é o problema de muitos na igreja, quer ser igual a ele, igual a Deus. Tem gente que não precisa mais de Deus para nada, sabia disso? Já é igual a Deus. Acreditou na mentira da serpente. Tem gente que está alistado no exército, sabe que é um exército, mas acha que é o general, é o comandante. Meu negócio, eu sou de Paulo, está escrito. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, pois eu sou de Cristo. Isso é o quê? A autodeidade aplicada pelo inimigo das nossas almas nos nossos corações. Hoje nós queremos ser igual para não precisar de Deus. Você quer ver uma coisa, bem resumidamente? É difícil na igreja, em muitas congregações, ter servo. Todo mundo quer ser o dirigente, o pastor. Ah, pastor, o senhor faz isso, eu não concordo. Ah, pastor, o senhor tem que fazer assim, porque se for desse jeito, eu não vou. Então, até nas coisas simples, nas coisas mínimas, nas coisas ínfimas, nas coisas pequenas, a gente não quer obedecer, a gente não quer se submeter e a gente acha que tem o mesmo direito dos outros. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu nunca me coloquei como melhor. Mas eu aprendi 4 coisas que modelam a minha vida: hierarquia, disciplina. Eu aprendi isso. Honrar e ser grato. Essas 4 pilares eu aprendi. Eu estava sendo pastoreado por um pastor. A gente sempre viajava junto, ele dá testemunho. A semana passada eu tive no testemunho dele, e o pastor que estava apresentando, sendo mestre de cerimônia daquele aniversário, quando me apresentou, disse: está aí a glória do ministério do pastor fulano de tal, se referindo a mim. A gente viajava, ele no carro dele, eu no meu. Eu nunca ultrapassei ele. Ele ia na frente e eu atrás. Coisa assim. Eu nunca coloquei o meu carro onde ele estacionava o dele. Eu nunca o chamei de você, apesar de ter intimidade com ele, até para chamar a atenção. E já chamei várias vezes, chamar a atenção no bom sentido, aconselhar quando eu entendia que algo que ele estava fazendo não estava de acordo. Não contava para os outros não, chamava: preciso falar com o senhor, meu chefe, vem aqui. Vinha: rapaz, o senhor não acha que se o senhor fizer assim... O que é isso? Honra. O que é isso? É respeito. Os irmãos sabem onde eu estou trabalhando hoje. Eu nunca ando na frente do meu pastor. Ele vai na frente. Eu vou no máximo do lado dele. Máximo. Nunca me atrevi nem tocar na cadeira. Pastor está idolatrando. Não é idolatria para você. Por quê, irmão? Porque eu não quero o lugar de ninguém. Eu sei qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar? É o último da fila. Eu estou na fila, o importante é estar na fila. Esses dias ia ter uma viagem para um lugar, só tinha 6 vagas no avião particular. E alguém chegou para mim com pesar de: sou pastor,
Rapaz, infelizmente não vai dar, porque vai falar disso, não precisa explicar não. Eu estando aqui já estou no lucro. Então, irmão, nós precisamos entender que o inimigo investe em nós é você querer tomar o lugar de alguém, é você querer ser igual a alguém. Lembra de Miriam e Arão, que já está cansado da gente bater aqui? Arão era o mais velho, mas a unção estava sobre Moisés. Miriam era mais velho do que Moisés, mas a unção estava na vida de Moisés. E eles tinham que submeter. No dia que se levantaram, Deus disse: venha, vamos ter uma conversa particular. E o que o diabo fez foi justamente isso. Colocou na mente nossa que a gente tem que ser igual a Deus. Isso, irmãos, mata a igreja. É isso, irmãos. Isso. De querer ser igual, que hoje nós somos movidos o quê? A fama, a status, a reconhecimentos, a likes, a curtidas. E o que é que isso gera? Soldados fracos. Olha para mim, tem gente sofrendo depressão na igreja porque não teve curtidas. Tem gente perdendo amizades na igreja porque os likes da sua foto postada não alcançou o que o do outro alcançou. Ó, geração de soldados, irmãos, que carecem de força. Aí gera soldados fracos, frouxos, doentes, covardes. É a inversão de valores. E essas coisas vai destruindo a natureza da pessoa. Porque ao invés de recorrer à vitamina, ao mocotó, à feijoada da palavra, a gente prefere ficar no miojo da internet. No miojo do disse-me-disse. No miojo dos cortes. Isso é uma miséria, irmãos. Irmãos, tem absurdos que não dá nem para a gente falar aqui, que acontece no meio do povo. Pessoas fracas, frouxas, sabe? Homem que não sabe o seu lugar, mulheres que não sabem também o seu lugar, filhos que não sabem o seu lugar. E fica assim essa geração desconstruída por fraqueza espiritual, fraqueza emocional, fraqueza bíblica. Mas eu vou ler para você. Romanos 1,18. É muito longo para eu citar ele todo de cor, mas começa mais ou menos assim. 18. Do céu se manifesta a justiça de Deus. Dos céus se manifesta a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. 18. Versículo 18. Versículo 19. Porque o que de Deus se conheceu, nele mesmo se manifestou. Porque as suas coisas visíveis e invisíveis são manifestas, as quais deixam os homens inexcusáveis do conhecimento de Deus. E lá na frente, deixa eu pegar aqui, porque eu não lembro o texto todo de cor, mas é um texto, Atos Romanos, Romanos capítulo 1. É porque o texto é longo, mas vamos lá, Romanos capítulo 1. Vamos lá,
Versículo 18 diz assim: a ira de Deus é manifestar sobre toda a impiedade e justiça dos homens, porque o que Deus já li esse texto. Porque suas coisas invisíveis também já li. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas nem foram agradecidos, e tomaram as suas imaginações do seu coração insensatas, e se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem feita em semelhança de homem corruptível, e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, o que Deus entregou às suas imundícies, às suas luxúrias e os desejos dos seus próprios corações, e deteriorando os seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por esta causa, Deus os entregou aos seus desejos vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua luxúria para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmo recompensa do seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente reprovada para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, engano, malignidade, são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas maus, desobedientes aos pais, sem entendimentos, infiéis aos pactos, sem afeição natural, implacáveis e sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente os que fazem, mas aqueles que apoiam. Olhe para mim, nós somos o exército de... Essas coisas não é para ser apoiada por nós, não. Você vê crente na igreja, pastor, eu acho isso normal. A vida é dele, ele faz o que quer. A vida é dele. Irmão, é normal. Para quem concorda com essas coisas, a Bíblia diz. Para quem pratica e para quem concorda. A Bíblia diz que é digno de morte. Então, o exército de Deus aqui na terra é para amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Amém, irmão? Agora, qual o tempo que a gente está vivendo? Inclusão. Inclusão, pastor. A igreja é amor. Precisa incluir. Sabe, aí você tem que ver e fazer que não vê. Apoiar. Irmão, na igreja do inferno. Na igreja cujo Deus é Satanás. Na igreja do Senhor dos Exércitos. O mal é mal, o bem é bem. Santidade é santidade, pecado é pecado. Amém, meus irmãos? E por causa desse movimento todo, globalista, social, perverso, satânico, diabólico, maldito, criou-se na igreja o grupo dos padioleiros. Padioleiros. Que é padiola. Os irmãos sabem o que é padiola, né? É aquela maca improvisada que os soldados usam para carregar os feridos. Ah, na igreja tem um grupinho, os padioleiros. Não aguenta ver um ferido que vai lá lamber a ferida. Não vai tratar, não. Lamber. Oh, Fábio. E você já viu que todos eles falam pelo nariz? Oh, Fábio. Olha, tadinho de você. Oh, Fábio. Aquele Fabrício não presta. Oh, Fábio.
inimigo investe e cria. Esse grupo é forte. Tem o WhatsApp dos padioleiros. Daqui a pouco a mensagem. Reino é ferido. Aí eles não vão ajudar, não, vão lamber as feridas. Você sabe como você ajuda um ferido? Está ferido, irmão? Vai doer. Eu sempre tive trauma de dentista. Quando eu era pequeno, há 50 anos atrás quase, imagine o dentista daquela época. Foi arrancar um dente, quebrou o dente dentro. Imagine. Eu sofri, creio, trauma. Mas você precisa ainda de fazer tratamento. A doutora, oh meu filhinho, e eu chego, eu ficava fofo, fique tranquilinho. Aí veio o doutor, disse, rapaz, você vai sentir dor, vai machucar, vai, vai. Tem que ser macho, rapaz. Você pode fazer esse negócio. Eu sou macho. Então, irmão, lambedor de ferida tem em todo lugar. Sabe, é aquela voz de piedade. Isso é satanismo, irmão. Trate o irmão pela palavra. Está ferido, irmão? Tem um remédio para você. Tem. É lamber a feridinha? Não. Perdão. Mas ele me feriu. É isso mesmo. E você vai pedir perdão a ele se quiser ir para o céu. Amém? Amém? Oh, glória! A igreja é também hospital, é também consultório, é também escola, mas o seu principal fator, a sua principal missão é exército. Amém, querido? No exército tem escola? No exército tem hospital? No exército tem psicólogo? Mas exército é exército. E o inimigo quer enfraquecer a igreja e usa até a Bíblia. Eu já vi gente pregando, dizendo e crente, irmãos, as portas do inferno não vai prevalecer. Presta atenção, olha o sentido que isso é pregado. Não vamos ficar aqui preparados que as portas do inferno vai vir contra nós. Está errado, irmão. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus está dizendo bem assim, ó. Ô, crentes, assembleanos, o diabo cerrou as portas do inferno. Está lá cerrada, está dizendo, ninguém vai saquear o inferno. Botou muro de bronze. Aí Jesus está dizendo, as portas do inferno não vai prevalecer. O exército de Deus vai marchando. Pega o arite, sabe o que é o arite? Ariete? Não, irmão, está precisando ler mais sobre guerra. Arite é aquele instrumento de destruir portões, que pega vários soldados, aquele bicho de ferro, e vai no portão, pá! E o portão balança e volta, e vai todo mundo, e pá! Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer. Vocês vão arrebentar com as portas do inferno e saquear o inferno. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Mateus 16, 18. Veja lá se não é isso. Amém, queridos? Saquear o inferno. Nossa verdadeira identidade é militar do saqueadores do inferno. Pastor, tenho medo de falar essa palavra. Inferno. Eu chego, me tremo todo. Está no exército errado, irmão. No dia que um exército tiver medo do outro, acabou. Está derrotado. Terceiro, deixando o embaraço. Terceiro tópico. Anotem aí, enquanto eu tomo água. Eu disse o quê? Esse tópico pode ser chamado como investida do diabo, do inimigo 2. Lembra que o segundo tópico é a investida do inimigo? Deixando o embaraço é a investida do inimigo 2.
Porque o inimigo investe para nos fazer autossuficiente, mas ele também investe para a gente estar enfraquecido, embaraçado com negócios dessa vida. Por quê, pastor? Olhe para mim e preste atenção. Nós estamos sendo tentados, engodados, persuadidos a voltar a nossa atenção exclusiva às coisas aqui da terra e esquecer do céu. Vou falar bem baixo para ninguém ouvir, mas vocês sabiam que tem gente na igreja que não gosta mais que prega sobre o arrebatamento? Não, pastor, tenho que casar primeiro. Não, pastor, tenho arrebatamento agora não, eu preciso do meu filho. Não, pastor, arrebatamento agora não, eu tenho promessa de uma empresa. Irmãos, nós estamos sendo tentados, engodados, exortados, persuadidos a voltar toda a nossa atenção aqui para a terra. É a doutrina do ter, que eu falei aqui há poucos dias. Quem perde culto não prestou atenção. A doutrina do ter que está invadindo nossas vidas. E isso fazendo, a gente esquece do céu. Qual foi a tentação, uma das tentações do diabo para Satanás? Tudo isso te dá, se prostrado. Vamos lá. A tentação foi, tudo isso, se prostrado. Hoje as pessoas estão adorando a Deus ou o diabo para ter tudo. Ou você nunca ouviu dizer que tem gente que faz pacto com o diabo para ter riqueza, fama e etc. Nunca ouviram dizer isso, não? Você que está me vendo aí pela TV, já. Já. Tu deve até conhecer alguém. Hoje as pessoas estão adorando para ter tudo. O diabo chega para Jesus, tudo isso te darei, os reinos da terra. Se prostrado me adorares. As pessoas hoje estão fazendo pacto para ter tudo. Estamos mudando o nosso foco, irmão. Olhe para mim, o nosso foco não é a terra, o nosso foco é o céu. Mas o inimigo está nos atacando com isso. Mude o foco, mude o foco, mude o foco, mude o foco, mude o foco. E tem muita gente que está tão preso aqui que não quer que Jesus volte mais não. Eu já contei essa história aqui, irmã Placidina, como era o nome? Placidina. 80 anos, acho que tinha, 80 e poucos anos. Eu era diácono na época. Irmãos, eu visitava muito os velhinhos, os doentes, os necessitados. Estava sempre... E a irmã Placidina era uma senhorinha doente. E eu sempre estava lá. Sempre cantava um louvor para a irmã Placidina. E sempre orava por ela. Um dia eu caí na besteira de pedir a Deus. Na minha inocência, Senhor, cure a irmã Placidina. Ela na hora disse, não, meu filho, não. Não peça a Jesus para me curar, não. Eu estou perto do céu, meu filho, eu quero o céu. Eu estou ansiosa para chegar no céu. E Deus me deu o privilégio de vê-la partir. Nós estávamos na sua casa e ela, na ânsia da morte, ela começou a falar línguas estranhas, mas uma língua estranha, bem estranha mesmo, bonita, e dizia, oh, ele está vindo, como ele é lindo, oh, que maravilha, e falava línguas e falava em português, oh, ele é lindo, ele está vindo ao meu encontro, tá? Irmãos, uma coisa, me arrepio, uma coisa fantástica, deu o último suspiro e partiu para o Senhor.
Aleluia. Oh. Tem gente que está tão presa às coisas daqui da terra, que se não vem não, Jesus, agora não, eu preciso enricar primeiro, eu preciso comprar aquele carro, eu preciso fazer aquela casa, eu preciso. Não, Jesus, não aguenta um pouquinho aí. Irmão, nós não somos daqui. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Espírito de Deus. Ai, a candore manchodeca. É blasto que oh, glória, glória. Aleluia. Jesus nos ensina, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino o reino de Deus. As demais coisas vos serão. A gente está buscando o acréscimo primeiro. Se sobrar tempo, eu busco o reino. Está errado, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar as demais coisas gera embaraço e não agrada aquele que nos alistou. Por isso tem muita gente embaraçada hoje com agiota, embaraçada aí com vícios, embaraçada com jogos, embaraçada com tudo nessa vida. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta. Aí o céu passa a ser o segundo plano. Quantas pessoas, esses dias eu contei para vocês aqui, irmãos. Um determinado pastor perdeu o campo por causa de embaraço com dívidas. E segundo informações, eu já disse isso aqui, dívidas de jogos. Devia, eu não citei o nome, posso dizer o valor, mais de R$1 milhão. Sabe a ganância, eu quero. Agora escute, na igreja não é assim. Diga, na igreja não é assim. Nós fomos alistados para servir. E servir com excelência. A nossa necessidade, o nosso general supre. Oh, aleluia. Irmãos, eu vou parar, fique de pé aí. Vamos aproveitar esse minuto para a gente sentir a presença de Deus.
Santo de Deus. Levante as suas mãos para o céu. Pegue na mão do seu irmão assim, ó. Levante a mão dele. Diga, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor. Pegue na mão isso, levante a mão, cante, adore. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor. Vem Jesus, vem. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. O nosso lugar não é aqui, não é aqui. Ele preparou um lugar para nós lá nos céus. Um dia ele vai voltar para buscar o seu exército aqui na terra. Se alegre na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Toda a igreja, vem Jesus. Toda a igreja, vai, um coro. Vem, Jesus. oh Jesus. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, o mais alto que você puder. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Jesus. Vem Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se você puder, dê um abraço no seu irmão e diga, não esqueça, você está listado no exército dos céus. Seu lugar não é aqui, fala para ele. Profetiza para ele, fala em língua, se alegra, Jesus está na casa. Vai a cantor do Mancho de Quiramuda. Vem, Jesus. Linda Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu profetizar para você. Você é soldado do exército de Deus.
Não deixe as coisas da terra desviarem sua atenção, fazer você perder o foco. Nós estamos aqui em guerra. O nosso alvo é os céus. Para finalizar, vem Jesus, levante as mãos, vai! Vem Jesus, cante! Vem Jesus. Ele está vindo! Mais uma vez! Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, nós vamos orar agora. Nesta oportunidade, nós iremos servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Mas deixa eu apresentar, está conosco o nosso irmão Felipe, a sua esposa, nossa irmã Késia, e a sua filha, nossa irmãzinha Helena! Helena, beijo para você. Viu? Depois eu vou te dar um cheiro aí, tá bom, minha filha? Também está nos visitando Dilma, Fernanda e Fernanda. São duas Fernandas. E a menina colocou aqui, ó. Observação, tem duas Fernanda, para não se atrapalhar. Não me atrapalhei, não. Fernanda e Fernanda. Cadê Fernanda? E a outra Fernanda? Está lá atrás. Fernanda lá atrás e Fernanda aqui na frente. Sejam muito bem-vindos. Vamos recebê-los com bem-vindos. Vamos dizer sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. E você que vai ver essa mensagem, está vendo essa mensagem, você também é bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos servir agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, irmãos. E em pé eu quero dizer para você que o ato de ofertar é um ato de fé. Nós devolvemos o dízimo porque reconhecemos que o Senhor é Deus das nossas vidas. Como Deus das nossas vidas, Ele nos dá tudo, como gratidão a Ele. E para não sermos vencidos pela avareza, a gente devolve o dízimo ao Senhor. A oferta a gente semeia, a gente planta para a gente colher uma grande colheita. Aqueles que têm fé fazem, aqueles que não têm, a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, você vai discutir quem não tem fé. Então, se você crer, pegue a oferta do Senhor, o dízimo do Senhor. O presbítero, nosso irmão, Fabrício Almeida, vai estar orando, abençoando a sua vida. Você vai sair do seu lugar e oferecer ao Senhor os dízimos, as ofertas. Você que vai oferecer através do Pix, venha. Os irmãos vão te abençoar. Você vai aqui do lado, alguém vai te atender. Você que está nos vendo de casa também pode ofertar. Dízimo você devolve na sua cidade, na igreja que você congrega. Mas você pode semear nesse ministério, nesse reino, e Deus também vai te abençoar. O QR Code está na tela, é só escanear aí, você sabe como fazer. Ora. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos mais uma vez, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te apresento os teus filhos que vão te servir neste momento, nesta noite, com as suas finanças, com as suas posses, apresentando ao Senhor as suas sementes para que o Senhor continue fazendo-os prosperar em todas as áreas. Abençoe a tua igreja, abençoe o campo de Porto de Sauípe, no nome de Jesus. Amém. Amém. O presbítero Islan Carlos e custódio Carlos vai descer aqui para abençoar a sua vida. No 3, a banda louva, você sai do seu lugar e é abençoado. 1, 2, 3, vai! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor,
todos moradores da terra. Amém. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus negócios. Até a próxima, em nome de Jesus.